alegria, começa agora Café com Vanessa, sua melhor companhia de todas as manhãs aqui pela Rede TV Tocantins, é isso mesmo. Terça-feira cheia de alegria, de paz, olha, de muita fé e perseverança, que você possa continuar crendo, se disponha, vai dar certo, vai dar certo. Bom dia, Palmas, bom dia, Araguaína, bom dia toda a região. É o Café com Vanessa começando agora, com o coração assim, ó, derretendo de amor por você, pela sua audiência, pelo seu carinho, por toda a diferença que tem feito. Olha, muito obrigada. Eu já te contei que nesse mês de fevereiro o Café faz aniversário. Ai, olha, vai ter festa, mas eu vou te avisar. É o Café começando agora aqui pela Rede TV Tocantins e o programa tá lindo, cheio de informação, de conhecimento pra você, certo? Vou te contar tudinho o que vai acontecer. Hoje nós temos o nosso querido amigo Paulo Schneider falando sobre motivação, é isso mesmo. E olha, no quadro Pergunta Especialista, a minha querida amiga Danila Duarte, ela que é palestrante, ela vem conversar conosco sobre riscos de integridade na gestão de pessoas. Gente, toda vez que ela vem, ela dá uma aula. Ela esclarece de uma maneira que nunca mais sai de você. Sabe quando você aprende algo e aquilo vira aquela informação, agora ela tá dentro de você? Sabe? É conhecimento. Então, vale a pena muito você prestar atenção e entender mais sobre integridade, certo? E também, pergunta especialista, minha querida amiga também, Patrícia Kelly, nutricionista. Ela vem conversar conosco sobre suplementação. Porque a gente às vezes acaba confundindo um pouco o suplemento, achando que ele está cobrindo alguém, não, né? Então ela vai estar aqui conosco, então você não pode perder, certo? É o Café começando agora e eu quero começar mostrando o meu look do dia para vocês. Coach! Isso, minha gente, olha que look maravilhoso. Gente, eu estou apaixonada por esse vestido. Na verdade, a Coach, ela cai muito bem, né? Esse vestido, ele tem aqui os ombrinhos de fora, esse detalhe aqui, né, na frente, maravilhoso. Ele tem um tecido super gostoso e eu vou falar mais para vocês. Tem um detalhe, uma fenda aqui na perna, que é um charme, não é nada exagerado, tá vendo? Ó, aqui você viu que ela tem uma proteção aqui embaixo, né? E Coach, pensando em você, te deixando elegante, bem vestida para todas as ocasiões. Coach, você encontra onde? Deixa eu falar para você. Capim Dourado Shopping, é isso mesmo, Capim Dourado Shopping, a Coach. Então você já sabe onde você vai encontrar o que você precisa e também aquele presente que vai ficar inesquecível. Coach, Capim Dourado Shopping. Fica aí a dica pra você, certo? Opa! Bora tomar um café? Eu sei que você já tá correndo com o almoço, né? Mas vamos tomar um cafezinho aqui, vem comigo aqui tomar um cafezinho, e comer um pedacinho desse bolo maravilhoso. Casa do Bolo, meu Deus, o bolo gostoso. Peraí, produção, esse aqui, qual sabor que é? Bananinha? Eu acho que é banana, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha, na Casa do Bolo você encontra esses bolos maravilhosos. E eu sempre falo para você, não sai de casa de mão vazia, não. Leva um bolinho sempre com você. Leve sempre, sabe? Tem os bolinhos de pote também. E a lancheirinha das crianças. É tudo de bom na empresa. Sempre chegar com um bolinho ali. Casa do Bolo, certo? Então eu vou tomar meu café aqui, comer um bolinho. E quero ver com você agora Paulo Schneider, falando sobre motivação. Bom dia, Paulo! Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, audiência do Café com Vanessa. Com muita alegria estou com vocês participar e com vocês trazer algumas coisas motivacionais, alguma palavra de inspiração e talvez coisas que vocês podem absorver, fazer, usar e implementar. E eu quero hoje falar de algo muito importante, de criar uma imagem sua, de criar um nome seu. E a pergunta do dia é a seguinte: como é que você quer ser conhecido
ou conhecida dentro da sociedade, dentro do meio de que você convive, dentro do mundo empresarial que você anda, dentro do mundo acadêmico que você pode estar agora. Como é que você quer que as pessoas te vejam? Como é que você quer que as pessoas te enxergam? E do que é que você quer que elas falam de você? Eu sempre digo, e é uma realidade, o ser humano tem apenas duas coisas. É uma identidade única. Este é o seu fingerprint, ou seja, sua impressão digital, na verdade, real. É o seu nome, cuja situação você não tem escolha. Ele é dado por você, por seus pais, seja ele bonito ou feio, isso não faz nenhuma diferença. É o seu nome que é dado pelos seus pais e é algo que, logicamente, você deve respeitar. A segunda parte, que é igualmente importante, é a formação, é o seu caráter. Como é que anda o seu caráter hoje? Quem é você como pessoa? Que tipo de pessoa você é hoje e qual é a pessoa que você está se transformando? Qual é o caminho que você está tomando para que, quando as pessoas vão chamar o seu nome, que referência elas vão usar? E eu sei que muita gente, mas eu sou bom. Well, você é? Quando as pessoas falam do seu nome, qual é a referência que é imediatamente, qual é a imagem que imediatamente sai na cabeça das pessoas, sai na mente das pessoas? O cara é uma pessoa, ou ele ou ela, é uma pessoa de caráter ou não, é uma pessoa de confiança ou não. A sua imagem, o seu nome, é o seu espelho. É o reflexo de tudo que você é. Se você não cuida da sua imagem, do seu nome, do seu caráter, ninguém vai cuidar disso por você. Ninguém. Então, não adianta cortar caminhos, porque a imagem, o seu nome, o seu caráter, ele é construído por sua habilidade, pela sua determinação, pela sua capacidade e, sobretudo, sua honestidade. Não há dinheiro algum que compra. Não tem caminho que você vai cortar para construir o seu caráter. Isso não existe. Se alguém está te vendendo esta regra, pense novamente. Se você quer criar um nome duradouro, um nome dentro daquela cidade que você está, um nome no meio daquele negócio que você anda, na sua indústria, no comércio, no meio em que você convive, tome muito cuidado da construção do seu caráter. Esta é a única, esse é o seu cheque especial, porque não tem nada mais importante do que a validação de um nome, de um caráter. Essas duas coisas têm que andar lado a lado, não é um na frente do outro, nada disso, é lado a lado. Uma vez que o seu caráter é conhecido como uma pessoa idônea, o seu mundo vai mudar. E isso se constrói e demora. São anos e anos e anos de um trabalho duro, de um trabalho sincero, de um trabalho correto, de um trabalho honesto, de uma dedicação absurda. E dia após dia, mês após mês, ano após ano. E até que um dia você vai chegar naquela curva e dizer, olha, o Pedro é um cara em quem você pode confiar. Segue essa linha, que eu tenho certeza que vai funcionar na sua vida. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Paulo, querido, sempre é muito bom ter você aqui no programa, trazendo... São coisas que no dia a dia, né, a gente se envolve tanto com a situação que pede a sabedoria, pede... Não é que pede, ela...
sabe, você acaba passando por cima de muitas coisas que você fala, poxa, eu posso prestar atenção nisso, eu posso olhar mais isso de outra forma, eu posso, sabe, ter um outro olhar para aquilo. Então, é muito bom, Paulo, e trazendo essa motivação, essa disposição para que cada um possa levantar e realmente viver um tempo, sabe, promissor, um tempo de mudança de sorte. É muito bom. Você que nos acompanha e quer saber mais sobre o Paulo, é só você ir no Instagram, Paulo Schneider, o Instagram do Paulo tá aí na tela para você, tá bom? E o Paulo também tem um canal no YouTube, isso, o canal do YouTube do Paulo, onde você confere todos os ensinamentos que ele traz aqui para o Café com Vanessa, e também tem muito mais lá para você. O Paulo, ele é um empreendedor de sucesso, tudo aquilo que ele tem trazido, né, como conhecimento é algo vivenciado, é algo experimentado por ele e tem feito a diferença. E é uma pessoa que tem compartilhado tudo aquilo que ela tem recebido. Então fica aí para você essa dica maravilhosa, certo? Do Paulo Schneider. Olha, Café com Vanessa tá só começando nessa terça-feira. Bom dia com muita alegria. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para dividir com você hoje neste programa maravilhoso. Tem tanta informação. Tem muita informação e eu tô sempre aqui aprendendo com você sobre cada um dos assuntos assim que os nossos especialistas trazem para nós. Então, eu conto com você. Eu vou para um rápido break, é rapidinho. Na volta, tem mais Café com Vanessa, não saia daí. Prepare-se para conquistar o carro mais amado do Brasil no Festival de HRV da Grande Rio Honda. Escolha entre R$10 mil em bônus na compra do seu HRV ou taxa reduzida de 0,99%, parcelas em até 48 vezes e primeira parcela com pagamento em 120 dias. Mas corra! São poucas unidades disponíveis para essa oferta exclusiva. Venha para o Festival de HRV da Grande Rio Honda e faça um test drive. Pense bem, vá de Honda. A Ortobon é referência em qualidade e conforto para o seu sono. Os preços aqui na loja são iguaizinhos do site, mas somente aqui na loja você vai ter atendimento especializado e mais, vai poder provar o seu colchão. Conforto, qualidade e atendimento de perto somente nas lojas exclusivas da Ortobon, aqui em Palmas, em 2 endereços, no Capim Dourado Shopping e também na 104 Sul. Minas Brasil Distribuidora, sua parceira especializada no atacado de acessórios automotivos. Somos referência no Tocantins, com o maior estoque e a maior variedade de acessórios para revendas, lojistas, centros automotivos, lanterneiros e frotistas. As melhores condições de pagamento, preços imbatíveis e uma equipe de vendas altamente especializada. Entregamos para todo o Tocantins, Maranhão e Pará. E para você consumidor final, também temos os melhores preços no varejo. Surpreenda-se com a Minas Brasil Distribuidora. Aqui você encontra o que precisa para o seu veículo com qualidade e economia. Instagram Minas Brasil. Essa é a Julie e seus filhos. Ela gosta de quartetar enquanto as crianças tomam seu café da manhã. Este é o Fernando. Ele aproveita para quartetar antes da reunião. Não esquece o pão. Faça como a Julie e o Fernando. Compre online e escolha se quer retirar na loja ou agendando a entrega em sua casa. Quarteto tá on, no site, no app ou na loja. Quem é daqui prefere quartetar. Santa Moda, a loja de moda da mulher moderna. Peças voltadas para a mulher que preza vestir-se de maneira moderna, elegante, conservadora, clássica. Looks modernos de alta costura que vestem com elegância e qualidade. Instagram, @SantaModaPNW. Santa Moda, a loja da mulher moderna e elegante.
Conheça o E-Tocantins, seu novo portal de e-commerce. Só aqui você encontra uma vasta seleção de produtos locais, com compra rápida e segura em todo o estado. Anuncie no E-Tocantins e alcance milhares de clientes potenciais. Nossa plataforma oferece visibilidade máxima para o seu negócio. Utilizamos QR Codes na TV para divulgar melhor seus produtos e serviços diretamente aos consumidores. É simples, rápido e eficaz, conectando você ao melhor do nosso estado. Acesse agora e confira etocantins.com. E de volta ao Café com Vanessa nessa terça-feira maravilhosa. Bom, o dia hoje acordou com bastante chuva, mas você conhece Palmas, né? Uma hora faz aquele sol, outra hora faz aquela chuvinha, mas em tudo é uma delícia. Bom, e aí, tá correndo com o almoço? E a criançada, tá indo ou tá voltando da escola? Porque é um novo tempo, né? Tudo voltou, mas sempre volta com aquele cheirinho de coisa nova. Porque a cada dia é um dia novo e único para mim e para você. Então, aproveita, certo? Bom, mas aproveitando de que jeito? Tomando um café comigo. Quer tomar um café comigo? Vamos tomar? Agora no quadro Pergunte o Especialista, minha querida amiga tá aqui, Danila Duarte, ela que é palestrante, ela vem conversar conosco sobre riscos de integridade na gestão de pessoas. Gente, esse assunto, produção, eu acho que vai dar pano pra manga. Nós vamos que vamos. Vem comigo nessa manhã. Eu tava com saudade de você. Quando eu te vi na pauta, eu falei, yes! Você tá boa? Prazer estar aqui, Vanessa. Eu também estava com saudade, né? A gente sempre vem aqui debater assuntos importantes e polêmicos, né? Então é uma alegria enorme vir aqui, encontrar você, essa alegria, a sua equipe também. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e conte sempre comigo quando precisar. Mas menina, 2025 tá aí, eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto, muito assunto. Olha, eu estava dando uma lidinha na nossa pauta. E aí eu estava lembrando de integridade, que a gente teve um profissional que trabalha com contratação de pessoas, que veio me dar uma entrevista, né? E ele começou a entrevista falando assim, que hoje, infelizmente, contrata-se a pessoa pelo currículo, mas manda embora pela falta de integridade. Eu falei, meu negócio está nesse ponto. Ele falou, tá. O currículo cheio de cursos maravilhosos não pode mais encher os seus olhos na hora da contratação, né? E a gente vai falar sobre a questão da integridade, que eu acho que é uma das características mais lindas do ser humano. Eu acredito. Sim, Vanessa, essa é uma frase bem famosa, né? Que as empresas contratam as pessoas pelo currículo e demitem ali pelos comportamentos, né? Sim. E a integridade, ela precisa permear não só a forma de agir de uma empresa para com os seus trabalhadores, mas também precisa ser essa via de mão dupla, do trabalhador para a empresa, né? Então precisa ser de fato aí uma troca, né? Uma empresa sempre tem ali um objetivo a ser alcançado, então nada mais justo do que alcançar esses objetivos com integridade, né? Então acho que é a melhor forma de qualquer empresa ou qualquer profissional atuar. Então integridade, eu digo que ela é um valor, né? Sim. É um objetivo a ser alcançado, né? Um valor que a gente diz inegociável. Não se negocia com a integridade, né? E a gente tem visto muitos casos na mídia onde empresas têm demitido colaboradores por falta de integridade, né? Às vezes falta de integridade, inclusive, cometida na sua vida privada. Não sei se você lembra, mas foi à tona alguns anos atrás, acho que uns 2 anos, o caso de uma empresa que demitiu sua diretora, era uma diretora do alto escalão, uma diretora executiva, porque ela mantinha na sua casa uma idosa em situação análoga à escravidão. Então, por que essa diretora foi demitida na sua vida privada se era um ato que ela cometeu na sua vida privada, não era no trabalho? Mas era um ato de atrocidade, né? Exatamente, porque isso feriu de fato a imagem da empresa que ela trabalhava. Era uma empresa de cosméticos, né, que vendia, em sua maioria, que vende, né, ainda, para mulheres. Então, a própria comunidade consumidora desses produtos foi às mídias dessa grande empresa e exigiu que essa empresa tomasse uma atitude em relação a essa trabalhadora. E dias depois, essa empresa publicou uma nota
na mídia falando que essa colaboradora não compartilhava dos mesmos valores de ética e de integridade da empresa e por isso ela estava sendo demitida. Então a integridade, ela precisa sim, né, como eu falei, ser essa via de mão dupla, permear todas essas relações para que de fato a empresa atinja seus objetivos, né, não só tendo lucro, mas que seja um lucro com integridade. Com integridade. Amiga, vamos lá então. O que exatamente significa integridade na gestão de pessoas e por que ela é tão importante para uma organização? Então, como eu falei, integridade ela é um valor inegociável, né, que precisa permear ali todos os processos e todas as atividades de uma empresa. E quando a gente fala de integridade na gestão de pessoas, é a forma como essa empresa se posiciona em relação aos seus colaboradores. Então, isso vai desde práticas de integridade na contratação, num processo de recrutamento, no sentido, por exemplo, de eu vou fazer processos seletivos justos, equitativos, eu não vou ter critérios discriminatórios no meu processo seletivo. Então, isso é fazer um processo seletivo com integridade. Mas isso permeia, Vanessa, todos os processos de gestão de pessoas, não só recrutamento, na concessão de benefícios, ali na promoção desses colaboradores ao longo do tempo nessa empresa, por meio de critérios justos e não por aquele famoso QI que a gente fala, o que indica, ou que tem uma relação mais próxima ali com o diretor da empresa. Então, a gente está falando de mérito, né, meritocracia. Então, desde o processo demissional também, então, a integridade ela precisa permear, né, de fato, todos esses processos de gestão de pessoas, né, no sentido de que aquela empresa decide agir com ética e com respeito ao seu colaborador. E quais são os principais riscos de integridade que podem surgir no ambiente corporativo relacionado à gestão de pessoas? E você me convidou num momento muito oportuno, viu, Vanessa? Me conta. O ano passado foi aprovada uma NR, na verdade, atualizado a NR1. A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela regulamenta alguns artigos da CLT. Essa NR1 ela já tinha sido criada em 78, né? Porém, em agosto do ano passado, ela foi atualizada, né, fazendo com que as empresas, a partir de maio agora, precisam incluir outros riscos na sua avaliação. Então, veja bem, o cenário anterior, a NR1 já falava que as empresas obrigatoriamente tinham que identificar os riscos da sua atividade, riscos físicos, químicos e biológicos. A NR1 foi atualizada e incluiu os riscos psicossociais. Então, isso quer dizer que as empresas agora elas vão precisar identificar e gerenciar riscos psicossociais dos seus colaboradores. Então, do que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, de situações, né, o que a gente chama, numa linguagem técnica, de fator de risco, que seriam causas que podem gerar riscos para aquela empresa. Então, uma jornada excessiva, por exemplo, pode gerar ali um risco de saúde mental dos seus colaboradores, um burnout, por exemplo, né? Quando aquela empresa decide, por exemplo, aplicar metas excessivas, né, inexequíveis, que aquele colaborador não vai dar conta de cumprir. Então, essa é uma meta, a gente fala, inclusive, abusiva, né? Isso também pode causar ali problemas na saúde mental dos seus colaboradores. E aí a gente está falando também do assédio, né? Que tudo isso também são riscos que podem ali, de fato, causar danos à saúde mental dos colaboradores. E por que isso é tão importante? Porque, de fato, se esses riscos não são gerenciados pela própria empresa, a própria empresa vai pagar por isso, né? Porque o afastamento de um colaborador é caro, né? A gente fala do absenteísmo, o presenteísmo. Então, a empresa ali ela tem uma série de transtornos quando falta um colaborador. Seja ali na própria equipe, que precisa um assumir o trabalho do outro, né? Seja ali por um afastamento, por problemas de saúde, né? Ali onde o colaborador fica meses sem poder ir ao trabalho, a empresa está girando e ela precisa fazer com que seus objetivos sejam alcançados. Mas como alcançar os objetivos sem pessoas, né? Sim. Então, cuidar da saúde mental, ela passa a ser um requisito importante para que a própria empresa consiga alcançar seus objetivos, porque sem pessoas a gente não consegue fazer isso. Não tem como. Essa questão da integridade também, que a empresa precisa, né, notificar ali os próprios riscos que ela conseguiu visualizar, porque assim, às vezes as pessoas vivem um assédio ou uma pressão tóxica, abusiva, de um gerente, que é um
funcionário da empresa. Isso também precisa ser colocado? E como se coloca isso? Então, é importante que as empresas, né, elas saibam identificar e gerenciar esses riscos. Então, se existe o risco, por exemplo, de assédio, essa empresa vai ter que ter medidas para prevenir, detectar e dar resposta sobre isso, né? Afinal de contas, como já falamos, esses riscos vão afetar a própria empresa, né? Não só a saúde mental do colaborador, mas a própria empresa. Então, como fazer isso, né? Quando chega ali uma denúncia de assédio contra o gerente, às vezes nem o dono ali da empresa está sabendo, né? É preciso que essa empresa tenha mecanismos para identificar isso, né? Então, a gente sempre orienta que tenha ali um canal de denúncias, né, preferencialmente um canal de denúncias anônimo, onde aquele colaborador se sinta confortável para poder denunciar, às vezes, o próprio superior, né? Então, após o recebimento dessa denúncia, precisa ter também mecanismos para investigar se essa denúncia é verdadeira, né? A gente sabe que tem denúncias também, às vezes o colaborador não foi com a cara ali do seu líder, faz uma denúncia que a gente chama de denúncia de má-fé, né, e essas denúncias de má-fé podem ter medidas disciplinares para o próprio colaborador que fez a denúncia de má-fé, né? Mas a denúncia de boa-fé, ela precisa ser investigada. Então, a empresa precisa ter meios também para poder investigar, verificar se aquele fato se é coerente, se realmente aconteceu, se tem subsídios, provas, né, evidências, e aplicar a medida disciplinar contra o agressor. Então, a gente precisa ter, de fato, todos esses mecanismos para fazer com que o colaborador se sinta à vontade para denunciar, né? O que não pode acontecer, Vanessa, é o que a gente diz de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Faz de conta que não aconteceu? Né? Exatamente. Tem muita empresa que não quer passar pelo processo de ter que responsabilizar alguém. Às vezes não quer ter o constrangimento de demitir alguém porque cometeu assédio, prefere esconder tudo isso e vai levando no dia a dia, né? Mas as empresas precisam entender que esse é um problema que afeta não só a saúde do colaborador, mas a própria empresa, que vai ter seu impacto ali no dia a dia, nas metas. Porque o abusador pode não vai se aproximar dessa pessoa, mas para ela todo dia ter que se arrumar e ir para o mesmo ambiente de trabalho para encontrar essa pessoa e ver que ela está impune e que agora o que ele fazia com ela, ele arrumou outro alvo, porque é assim, né? Se você não cessa, não resolve o caso continua, né? Só muda as temporadas. Sim, eu costumo dizer que o assédio é uma dor invisível, né? Daquela pessoa que sofre o assédio. Então, é uma pessoa que está sofrendo com aquela situação, com certeza ela vai ter uma baixa produção, ela vai ter uma baixa entrega ali naquela empresa pela qual ela foi contratada. A empresa acaba pagando por isso, né? Porque tem um agressor ali dentro. E isso, a longo prazo, traz outros problemas mais sérios ainda, né? Afastamentos, a pessoa não consegue ter relacionamentos na própria empresa. Esse clima organizacional, ele passa a ser um clima tóxico. Então, é uma série de transtornos para todos os envolvidos. E para a própria família dela, que deve falar um monte. Você vai para aquele emprego de novo, e que não sei o quê. Vira emocionalmente vira a pessoa de ponta cabeça. Vanessa, essa já seria uma outra pauta, porque a gente teria muito assunto para falar, mas eu só quero te falar o seguinte. Às vezes a própria família fala, você precisa do seu emprego, vá trabalhar. Então, é polêmico, né? Isso daí dá assunto para a gente discutir aí, porque tem muitas interfaces nesse processo aí em relação ao assédio, né? Aí acaba entrando na causa das mulheres também, né? Na causa das mulheres. Eu estava lembrando aqui que a última vez que você esteve aqui com a gente, você falou, era sobre assédio nas empresas. E você estava dizendo que as empresas que têm esse tipo de... Mas acho que além do complexo, né? O complexo agora tem essa linha também. Se há casos de assédio na empresa, a pessoa é tirada. O assédio, ele sempre foi um risco, né? E Sim. não é um risco, vamos dizer, que surgiu agora, né? O assédio sempre existiu. É que ele era meio que normal, meio que normal, e era normalizado pela sociedade e pelas empresas, né? Eu lembro que antigamente as pessoas falavam, não, isso aí vai passar, vai trabalhar, você precisa do emprego, né? O emprego te paga bem. Não, ignora, ele faz isso com todo mundo. Então, a gente era, e principalmente as mulheres, né? A gente era meio que empurrada a aceitar esse tipo de situação, em detrimento que a gente precisava do emprego, Sim. né?
E hoje não, hoje esse assunto está sendo mais discutido, né? Então, as pessoas estão tendo outro nível de esclarecimento, um outro nível para entender o que fazer se sofrer um assédio, né? As empresas estão trabalhando mais o tema, né? Entendendo que esse é um risco que vai afetar a todos, né? Não só ali o colaborador, mas afeta de fato a todos. E o compliance, ele já via isso, né, como um risco, né? Então, as empresas que mapeavam os seus riscos já inseriam ali o possível risco de assédio e já propunha ali tratamentos para esse risco, né, de forma a gerenciar para que isso não aconteça, né? Mas o compliance, ele é um mecanismo, sim, de prevenção contra o assédio, né? A gente falou sobre compliance, eu lembro que nós falamos sobre compliance antidiscriminatório, né, que tem um fundo também relacionado com a questão do assédio, né? Se eu não aceito aquela pessoa, eu passo a assediar ela, para pressioná-la para que ela peça demissão também. Então, tem uma relação com a questão discriminatória também. Isso é muito bom. E você até comentou que há pessoas hoje que buscam saber se a empresa tem políticas a respeito disso antes delas aceitarem a proposta. E eu achei isso bárbaro, né? Porque você já está se protegendo. Então, o próprio funcionário, quando chega na tua empresa, ele quer saber o que você vai cuidar dele, caso aconteça, né? Falamos, inclusive, a gente está falando da geração Z, né? Geração Z é muito diferente da nossa geração, né, Vanessa? Que antigamente nós olhávamos, ao aceitar o emprego, muitas das vezes o critério era preço, né? Era valor, né? O valor do salário, né? Hoje em dia não, a geração Z, ela não está importando muito com o salário, mas ela está importando mais com o clima ali dentro da organização. Então, se é um clima saudável, ela prefere, às vezes ela prefere até receber menos, mas ter um ambiente de trabalho íntegro, né, com respeito, com ética, com integridade. Então, o salário, ele não é mais aquele critério como era na nossa geração, né? Os jovens hoje, eles estão, inclusive, pedindo demissão de ambientes tóxicos, às vezes para ficar até sem emprego, né, no sentido de que, de fato, o ambiente é importante ali para a qualidade de vida daquele indivíduo, né? Acho ótimo, acho ótimo. Quem dera a gente ter aprendido. Ai, meu Deus. Como práticas do Compliance podem ajudar a mitigar esses riscos no dia a dia da empresa? Maravilha. Então, o Compliance, como já falamos as outras vezes, ele é um conjunto de mecanismos que são implementados para prevenir, detectar e responsabilizar ali as possíveis violações, né? Então, primeiramente, o compliance, ele é um posicionamento daquela organização em relação a essas violações. A gente está falando de assédio, de corrupção, né, de uma série de outros riscos. Então, aquela empresa, o primeiro passo é ela implementar algumas políticas, né? Então, ela vai ter ali, por exemplo, um código de ética, aonde no código de ética ela vai proibir o comportamento discriminatório, ela vai proibir a conduta de assédio. Então, ela se manifesta através das suas políticas, né? Então, ali é a regra a ser seguida. Eu digo que é a Bíblia, né, daquela organização. Né? Então, você tem essas políticas, mas você tem mecanismos, por exemplo, de receber essas denúncias, né? Como nós falamos dos canais de denúncia. Sim. Então, se por um lado eu estou conseguindo prevenir por meio das políticas, eu tenho um canal de denúncias, né, para receber, se acontecer, eu estou preparada ali, eu tenho um canal de denúncias, eu tenho um processo de investigação, eu tenho um processo para responsabilizar também, aplicar as medidas disciplinares para aqueles onde de fato foram comprovadas as denúncias, né? O mais importante, Vanessa, é a questão dos treinamentos. Então, as empresas precisam ter políticas, canais de denúncia, processo de responsabilização, mas precisa conscientizar seus colaboradores. Tem muita gente ainda que não sabe o que é um assédio, né? Tem muita gente que não sabe que está sofrendo assédio. Então, foi só um elogio. Como saber, né? Foi só um elogio, foi só uma brincadeirinha, eu já vi. Foi só uma brincadeirinha que o rapaz fez com a menina, né? Então, foi só uma brincadeirinha. Então, a gente precisa também, né, além de ter políticas, canais de denúncia, a gente precisa ter treinamentos. Importante também a gente fazer, né, aí, falando de gestão de riscos, na gestão de pessoas, pesquisas de clima organizacional também, né? Os departamentos de gestão de pessoas conduzem normalmente essas pesquisas para saber, né, ali como que está o clima, o que precisa ser melhorado, né, o que precisa ser de fato ali
o que precisa de medidas para melhorar aqueles aspectos. Então, a pesquisa de clima também é um mecanismo bacana para ser implementado nas organizações quando a gente fala de gestão de riscos de integridade. Tá certo. E como líderes podem ser agentes de transformação para promover uma gestão de pessoas com ética transparente? Maravilha. Os líderes, Vanessa, eles têm um papel fundamental, né? Os líderes são aquelas pessoas que, às vezes, tem um colaborador que nem chega num canal de denúncia, às vezes não sabe usar um canal de denúncia, tem receio, e às vezes conversa com o líder, né? Se é aquele líder ético, aquele líder íntegro, com certeza ali será dada uma abertura para que aquele colaborador possa conversar, né? Mas eu digo que o maior papel ali de um líder é a liderança pelo exemplo. Ele precisa ser o exemplo de respeito, de ética, de integridade, para que esse comportamento positivo seja também um espelho para os demais colaboradores, né? Então, o líder tem esse papel fundamental, que é agir ali como um espelho para todos os colaboradores, né? Sempre agindo com ética e com integridade. E uma sensibilidade apurada também, né? Para saber o comportamento. A gente está sempre... Bom, a gente tem filho, assim, hoje está esquisito, porque voltou da escola tão calada, porque não sei o quê. Né? A gente tem sempre essa como vou dizer... Empatia, né? Tá medindo, né, a temperatura. Eu acho que você, como um gestor, você precisa também usar um pouco disso, não precisa? E aqui eu vou puxar a sardinha para as mulheres, porque esse é um aspecto que a gente já nasce com isso, né? Não é? As mulheres têm essa sensibilidade mais apurada, né? Então, nós temos essa capacidade de observar tudo ao nosso redor, né? E verificar, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, olha, aquela colaboradora hoje não está legal. Ela chegou diferente, ela chegou calada, ela deve estar passando por algum problema, às vezes na família, ou às vezes também no trabalho, então preciso verificar. Então, nós mulheres temos essa habilidade que Deus nos entregou. É só nossa. Quando nascemos. Os homens também podem desenvolver essa habilidade, né? Que é a habilidade da empatia, né? Com a dor do outro, né? Então, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida também, mas nós já temos aí esse privilégio, né? De perceber esse clima de uma forma, às vezes, intuitiva, né? E pega tudo no ar, hein? Nada passa. Quais ferramentas ou estratégias você recomenda para identificar e prevenir, né, práticas que possam comprometer a integridade dentro das equipes? Então, como nós falamos, o compliance ele é um conjunto dessas estratégias, né? Então, a gente sempre recomenda para que as empresas implementem seus sistemas de integridade, os seus sistemas de compliance, porque ele é um sistema, vamos dizer assim, mais robusto para abarcar não só riscos de assédio, mas qualquer outro tipo de risco, né? Seja risco financeiro, seja risco operacional. Então, o compliance ele vai aí te dar uma maior, vamos dizer assim, uma envergadura em relação a todos esses riscos que precisam ser gerenciados. Então, a gente sempre recomenda aí, Vanessa, e o compliance, como já falamos, ele vem com esse pacote aí de políticas, de processo de responsabilização, de investigação, de treinamentos, de ações de comunicação, né? Então, ele vem aí como, de fato, um sistema mais robusto para identificar e gerenciar esses riscos. Você acredita, então, que o papel do treinamento e da conscientização é extremamente importante para os colaboradores e também para a cultura organizacional da empresa? Exatamente, Vanessa. Não adianta a gente ter um código de ética lindo e maravilhoso se ele está guardado na gaveta, né? Não adianta aquela empresa se posicionar no papel, mas no dia a dia isso não ser praticado pelos líderes e pelos colaboradores. Então, a integridade, como nós falamos, ela permeia, né, ali o comportamento da liderança, o comportamento dos colaboradores, dos terceiros, e a gente precisa fazer com que esse comportamento seja incentivado e estimulado no dia a dia. Então, a melhor forma é fazer processos, né, efetivos de treinamento e de conscientização, né, para que todos entendam ali qual é o valor daquela empresa, o que é integridade, né, como agir diante de um fato, né. Então, esses treinamentos e essas ações de conscientização, de fato, contribuem muito para que aquela empresa se mantenha íntegra e que tenha continuidade, né? Que ela permeie aí por muitos e muitos anos. Tá certo. E você trabalha com isso, não trabalha, Dan? Sim, nós atuamos aqui no Tocantins e a gente tem atendido empresas do Brasil inteiro.
tanto na implementação dos sistemas de compliance, quanto na gestão desses programas, palestras, treinamentos. Então, a gente está à disposição, caso vocês precisem. Ó, o Instagram tá aí na tela para você, tá bom? Danila Duarte, gente, bem facinho. E se você entrar lá, você vai ver tanta coisa para você aprender. E também, se você mandar um direct, eu tenho certeza que ela vai te responder. Eu amei te ter hoje aqui nessa terça-feira maravilhosa. Nossa, como eu aprendo. Eu aprendo também eu muito saio daqui, menina, tinino. Eu saio daqui cheia de conhecimento. Obrigada, viu? Obrigada. Conte comigo sempre, precisando estar aqui. Pode e obrigada certeza. aí o pessoal que está em casa assistindo também. Obrigada. Gente, ó, deixa eu falar. Você ligou a TV agora e falou, meu Deus, peguei no finalzinho. Não, fica triste não. Sabe o que você vai fazer? Você vai no site da Rede TV e vai conferir essa entrevista na íntegra e melhor. Compartilha, sabe? Para de compartilhar bobagem, compartilhe conhecimento e informação, tá? Aquilo que é correto com todo mundo. O Instagram tá aí na tela para você. Eu conversei no quadro Pergunta Especialista com Danila Duarte, palestrante. Ela veio conversar conosco sobre os riscos de integridade na gestão de pessoas, certo? Então tá aí para você. Eu vou para um rápido break. Na volta? Na volta tem mais café, não sai daí. Bravo Streetwear, sua loja de moda urbana em Palmas. Mais de 15 marcas de streetwear, com camisetas a partir de R$ 99,90. Produtos masculinos e femininos, além de acessórios como bonés, óculos, buckets, calçados, calças e moletons. Nosso espaço é inspirado no estilo urbano, com um bar no piso superior para happy hours e eventos. Bravo Streetwear, autenticidade e estilo urbano. Espalhe amor e sabor com os bolos da Casa de Bolos. Feitos com carinho, perfeitos para compartilhar momentos especiais. Encomende já o seu. Casa de Bolos, o sabor completo. Na sua cozinha, cada detalhe faz a diferença. Tramontina é sinônimo de qualidade e tradição. Eletrodomésticos que transformam o simples em extraordinário. E para transformar sua cozinha num palco para momentos inesquecíveis, você precisa de Eletros Tramontina da JL Meurer. E na JL Meurer você encontra a linha completa Tramontina com atendimento especializado, os melhores preços e condições de pagamento. Tramontina Eletros é na Meurer. Aqui, sua história na cozinha é a nossa inspiração. Pod Tocantins, agora na sua TV. A política que interessa, o entretenimento que conecta. Todo sábado, às 7h20 da manhã, o Pod Tocantins chega à sua TV trazendo debates relevantes, entrevistas exclusivas e as histórias que movimentam o Tocantins. Sintonize, acompanhe e faça parte dessa conexão. Pod Tocantins, muito além da notícia. Bem-vindo a Sol Music, especialista em som e música. Com soluções para igrejas, estúdios e som ambiente, oferecemos instrumentos como violões, teclados, baterias e muito mais, para iniciantes e profissionais. Precisa de um projeto personalizado? Temos a solução ideal para você. Visite-nos em Taquaralto, Palmas e transforme seu espaço com a melhor qualidade sonora. Sol Music, o som ideal para você. E de volta ao Café com Vanessa nessa manhã maravilhosa de terça-feira. Anima teu coração. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Entendeu? Vai do jeito que tá. Eu sempre costumo dizer assim, vai de pijama, porque a obra na tua vida é tão grande que ninguém nunca vai reconhecer que você é aquela que foi de pijama, entendeu? Então, o importante é ir do jeitinho que você tá. Não espere as coisas ficarem 100%, porque na verdade, né, nunca fica. A hora que a gente chega lá, a gente quer mais um tantinho pra cá. Então, vai de jeito que tá e creia que tudo vai dar certo. Certo? No quadro Pergunta Especialista, vamos aprender mais um pouco? Patrícia Kelly, nutricionista, hoje conosco conversando sobre suplementação. Vou contar para ela que eu entrei na fase da suplementação e vou perguntar se estou fazendo certo. Você sabe o que é suplementação? Você sabe?
Quer aprender? Vem comigo nessa manhã. Ah, meu Deus do céu, mas tá tão bonita. Jesus, a gente costuma se ver de qualquer jeitinho na academia, né? Pois é, agora a gente tá treinando juntas, tô só de olho, tá, né, só Vanessa? de olho. Ô, produção, fica calma. Na saída eu faço, tá bom? Esqueci. Esqueci, eu tinha que falar um recado. Mas fiquei tão emocionada com você aqui, ó. Aí depois eu falo. Então, eu fiz lá minha pesagem, lá minhas coisas lá. Fiquei tão feliz, mas aí me falaram, não é pra você ficar feliz não, porque você perdeu. Perdeu massa muscular? Perdi. Aí os meninos lá que treinam a gente, né, falou assim, Vanessa, é tão difícil ganhar 20, 30, como que você perdeu 2 quilos? Verdade. Então agora só suplementando, né? Tem que ter o suplemento para ajudar um pouquinho. Ai, Paty, vou te falar, viu? Vamos aproveitar que a gente já faz uma mini consulta aqui, né, Vanessa? Vou fazer uma mini consulta, que bom que ela veio para cuidar de mim, parece que ela sabia. Paty, o que é suplementação e quando ela é realmente necessária? Bom, a suplementação, elas são adição de nutrientes para a nossa dieta, pode ser com produtos industrializados, quando a gente não consegue suprir. Então, quando eu me alimento e tenho ainda assim uma carência de nutrientes ou de energia, eu posso utilizar esse suplemento como um complemento, né? Essa é uma das indicações dos suplementos. Outra indicação é quando eu tenho alguma necessidade específica no organismo que aumente essa demanda de nutrientes ou de energia, como, por exemplo, atletas de alta performance treinam bastante, precisam de mais energia, de mais nutrientes, a gente usa para poder suprir essa demanda, ou em algumas fases diferentes da vida. Então, quando a gente está gestante ou na terceira idade, a gente aumenta a carência, aumenta a necessidade nutricional e por muitas vezes a gente não consegue atingir por via alimentar, então a gente usa o suplemento. Então o suplemento ou ele vem para suprir uma carência, então você não consegue comer no alimento aquilo e tem que suplementar, ou você tem uma necessidade muito aumentada para alguma coisa específica e aí precisa também desse suplemento. Entenderam, gente? E essa assim, se eu não consigo comer, que você falou assim, a pessoa não consegue ingerir aquilo. Mas quando ela vai ingerir o próprio alimento, é uma quantidade muito maior. No suplemento faz uma obra mais rápido, não faz? Aí eu querendo ficar folgada. Olha, na verdade, o suplemento, ele pode sim ter essa quantidade, essa concentração um pouco maior, principalmente para aquilo que a gente não tem muito hábito de consumir, né? Se a gente for pensar no ômega 3, né, que tem nos peixes, não é um hábito nosso, a gente não mora no litoral, por exemplo, então dificilmente a gente consegue suprir isso só por via alimentar. Por mais que a gente consuma peixe 2 ou 3 vezes na semana, a gente não consegue. Né? Então, o suplemento, ele vem para poder ajudar, e aí a gente já pode fazer um uso diário, por exemplo. Ou a gente pode também pensar aí nos multivitamínicos, né, que a gente utiliza muito. A gente vê que a maioria das pessoas utiliza algum tipo de multivitamínico, que tem nutrientes que normalmente a gente tem mais dificuldade de conseguir através dos alimentos, mas também tem aqueles nutrientes que a gente bate facilmente. Então, por isso que o multivitamínico é um suplemento muito utilizado, as pessoas compram sem prescrição, mas que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você está suprindo, colocando, né, o suplemento de algo que você já faz uma ingesta adequada na alimentação. Então, não é porque a minha amiga tomou, você vai lá e vai comprar igual dela, ou porque entrou na promoção no mercado, na farmácia, sei lá, e vamos levar, leva 3 e paga 1, então não é assim. Não é assim, a gente tem que tomar cuidado, né, porque é um suplemento, a gente só pensa nos benefícios, né, nos nutrientes, nas vitaminas, mas se a gente usar de forma indiscriminada, sem uma prescrição adequada, a gente pode ter um efeito indesejado. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente ainda tem aquela cultura, né? É tudo natural. Natural não vai fazer mal. Não precisa de receita, né? E não é bem assim não, né? Não é. A gente vê hoje em dia muitos pacientes tendo problemas de sobrecarga, né? Hepática, renal, por conta do uso indiscriminado de suplementos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É interessante que a gente fale, né, que a gente tenha oportunidades como essa para falar sobre os riscos, porque a gente vê muitos blogueiros, o marketing, a publicidade, falando tão bem de todos os suplementos e que, na verdade, eles têm um efeito muito benéfico, mas não têm o mesmo efeito para todo mundo. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas de que o suplemento, ele é muito bem visto, muito bem quisto, mas quando a gente tem
uma indicação de forma adequada. Então, é por isso que existe um profissional capacitado para isso, que é o nutricionista, para que ele te auxilie nessa prescrição. Ai, tá. Porque a gente parece que cada vez... Antes era uma época que a gente não tinha informação. Então, a gente ficava vendo... Até anticoncepcional no shampoo eu já coloquei, né? Pra falar que crescia o cabelo, não é? Aí, quantas coisas já falaram pra gente. Mas a gente não tinha informação correta. Hoje a gente tem tudo na mão, né? Tem. Na verdade, a gente tem até um excesso de informação que a gente precisa também ter critérios na hora de escolher aquela informação para você seguir. Então, tente, né, se atentem sempre a boas informações com bons profissionais em bons canais como esse, né, Vanessa? Que coisa boa. Então, aqui é sério, tá, gente? Sério. Aqui é sério. Quais os benefícios de incluir um suplemento na minha rotina alimentar? Olha, quando muito bem indicado, a gente só tem benefícios, né? Então, ele vai te ajudar na performance mental, na performance física. Então, vai te ajudar a ter mais energia, a desenvolver um melhor trabalho. Então, você vai conseguir ficar mais disposto. A parte das respostas fisiológicas, bioquímicas, também melhoram. Então, quando eu tenho um corpo nutrido, o meu corpo ele combate melhor a inflamação, os radicais livres. Então, a gente fica num quadro de homeostase, né, que é um quadro de equilíbrio no nosso corpo. Então, quando bem indicado, a gente só tem benefícios. A gente colhe sempre, assim, em relação à saúde, tudo de bom. Então, eu vou conseguir combater melhor a inflamação. Então, chegou um vírus, a gente consegue melhorar isso aí, eu consigo suprir o que tem realmente de carência. Agora, quando não bem indicado, que tem todos esses malefícios que eu te falei. Por isso que tem que fazer os exames também. Tem. Né? Não é só o médico, a nutricionista vai te indicar, ela vai ler seus exames, Sim, né? A gente olha criteriosamente os exames e também os sinais clínicos. Então, o paciente, às vezes, ele está com toda aquela queixa, mas, às vezes, o exame não está tão compatível com as queixas. Então, a gente une as duas coisas. Por isso que é interessante que você vá no profissional que realmente entenda sobre aquele assunto, porque, às vezes, não é só a referência do exame, né? A gente tem que unir as duas coisas. A clínica, né, todos os sintomas manifestados com os exames bioquímicos. É porque às vezes também a pessoa às vezes não manifesta nada, não tem nada e o exame mostra que ela não está bem. Então, por isso que precisa andar em conjunto. Exato. Então, como você já falou, existem riscos de utilizar suplementos sem orientação profissional. Existem. Eu acredito que alguém já deva ter visto alguma notícia de alguém que passa mal na academia, né? Quando a gente pensa em suplementos, a maioria das pessoas pensam em suplementos para performance, para academia. Então, quando a gente pergunta, você usa algum suplemento? Eles sempre pensam em whey, creatina, pré-treino, né? Eles não pensam também que os aminoácidos, o ômega 3, o multivitamínico, que isso também é suplemento. E a gente vê que utiliza-se muito, né? Muita coisa. Você está me esclarecendo hoje, porque assim, eu tomo vários. Tem uns que são compostos, eu tomo aquele hormona também, e tem um monte. Depois eu até te mostro todos eles, que já é para minha idade, com a questão das câimbras, mas eu nunca tinha visto ele como um suplemento. A gente normalmente associa as vitaminas dos horários lá que tem direitinho. Não é suplemento, né? Então, não é suplemento. A gente associa muito à academia, né? E aí a gente, por não associar, acaba consumindo vários e não tem noção de que todos são suplementos. Então, a gente, às vezes, pode ter uma carga. Imagina que a metabolização de todos eles, fora as medicações que você faz, acontece a nível hepático, a gente excreta, passa pelo rim. Então, pode ter uma sobrecarga e a gente pode ter efeitos adversos. Além do que, você pode, principalmente se for sem orientação, estar consumindo um suplemento que atrapalha o outro. Então, você pode desenvolver uma carência por conta de um suplemento que você está usando. Então, quem utiliza cálcio, a gente tem que tomar cuidado para que ele não esteja atrapalhando a absorção de ferro. Então, eu estou consumindo cálcio, mas está atrapalhando, eu estou entrando num quadro de anemia porque eu não estou absorvendo ferro. Então, a gente tem que tomar cuidado, por isso que precisa ser prescrito e orientado para um profissional adequado. Tá certo. E também, já que a gente está falando isso para a gente tomar cuidado, até me falaram... uma questão até de pessoas mais de terceira idade, né, que é a questão do meu pai, que é bom usar agora esses suplementos, que agora é o seu nome, via venosa, assim que fala? Sim, tem os injetáveis e tem o endovenoso. Né? Não é todo mundo que pode. Não, na verdade essa é uma prescrição médica e vai depender, né,
de como que está o quadro desse paciente. Às vezes não é só uma carência muito grande de nutrientes. Às vezes ele pode ter um comprometimento da via de absorção. Então, se ele tem algum comprometimento no trato gastrointestinal, que é onde o suplemento por via oral é absorvido, a gente não consegue fazer uma indicação de um suplemento via comprimido, via trato gastrointestinal. Aí precisa ser endovenoso ou injetável. Né? Então, a gente tem os que são intramusculares e os que são aplicados na veia. Então, tem um paciente que tem problemas gástricos, que não consegue fazer uma absorção de B12, por exemplo, existe sim a indicação, dependendo dos níveis que tiverem, para fazer intramuscular, essa B12 intramuscular. Então, tem que ser avaliado com critério, caso a caso. E a gente sabe que nesse público, né, terceira idade, os idosos, eles têm uma dificuldade de consumir os nutrientes, então tem dificuldade de bater essa ingesta. E a gente também tem um aumento da demanda por eles. A gente tem uma dificuldade de absorção, muda-se um pouco do pH. Então, a gente tem uma dificuldade, sim, pode ser indicado intramuscular ou endovenoso em alguns casos. Tudo com indicação. Tudo com indicação médica. Médica, porque o doutor do meu pai passou várias vitaminas e uns comprimidos, doutora, é imenso. E toda vez que ele toma... Ele tem dificuldade? Passa mal, às vezes até põe tudo pra fora. Ele fala, eu não aguento mais esses remédios. E eu falo, pai, eu tenho que ir lá no doutor e pedir para ele uma receita. É assim que fala? Para que seja... de outra forma. Idoso tem muita dificuldade de deglutição. Então, para tomar as cápsulas grandes, e são grandes porque a dosagem é maior, geralmente, aí tem dificuldade de deglutição, aí a indicação ou é em pó, que pode ser feito, né, em pó e diluir para que ele consiga tomar, ou se em nenhum caso der certo, aí precisa sim ter uma outra via de administração. Que bonitinho, tem em pó? Tem, a gente tem, na verdade, tem várias fórmulas farmacêuticas para a gente fazer. Pode ser em pó, pode ser em goma, né, tipo uma gelatina, a gente pode fazer sublingual. Então, dependendo, o que vai mudar nessas fórmulas é a dosagem. Se for uma dosagem muito grande, muito alta, aí geralmente precisa ser em pó. Mas se não for, a gente consegue sublingual, pastilha, chocolate. A gente faz a suplementação até em chocolate. Gente, agora que se a gente já queria se suplementar, agora nós é o que... Agora que quer mesmo, né? Agora ninguém nos segura. Ó, a suplementação pode substituir uma alimentação? Substituir? Não, ela é um complemento. Então, para que você utilize, você precisa ter uma alimentação saudável, né? Então, a base da nossa ingesta de nutrientes são os alimentos. Então, nenhum suplemento vai ser tão bom e tão biodisponível quanto um alimento. Então, a gente tem que aprender a lidar com o alimento, né, consumir de forma adequada, bem diverso, né, bem saudável. E aí, o que a gente não consegue suprir por essa via alimentar, a gente suplementa. Então, o ideal seria isso. Só que o suplemento está tão em alta hoje em dia que as pessoas querem utilizar o suplemento e o alimento de complemento, né? Então, tá errado, tá errado. Primeiro é a alimentação, depois a gente usa os suplementos. Gente, como identificar se o suplemento é de qualidade adequada? Ai, menina, porque tem... Comprei na internet! Não tô falando mal da internet, não. Tô falando que você não olhou bem o site. É isso que isso acontece muito e tá tendo muita falsificação. Então, as pessoas precisam ficar de olho para comprar sempre em canais que sejam oficiais, né? Ou você vai numa loja de confiança, ou você vai num site oficial de uma marca de confiança. É importante que a gente observe, né, as certificações das marcas. Tem alguma coisa que eu posso olhar no vidro? Tem. Cada tipo de suplemento a gente tem uma certificação específica. Então, por exemplo, na creatina a gente tem um selo que garante pureza, que é a Creapure. Já no ômega 3 a gente tem um selo chamado IFOS, né, ou IFOS. Então, a gente sempre tem esses selos que vai garantir pureza no produto, ou as marcas são certificadas. Então, tem aquela marca que passou com todas as certificações de controle de qualidade, são marcas indicadas. É importante também que a gente leia sempre o rótulo e a gente fuja daqueles suplementos que têm nomes muito diferentes que a gente não conhece. Então, se a gente tem muito conservante, muito aditivo, não é uma marca tão interessante. Eu também costumo falar que um problema muito grande no suplemento são os adoçantes. Então, a gente acaba utilizando até como uma forma de suprir a necessidade de doce, alguns suplementos, mas a gente tem que tomar cuidado para utilizar aqueles suplementos que tenham adoçantes naturais, de preferência
a estévia, tá? Que é um adoçante que a gente tem uma compatibilidade melhor com a maioria das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ler bastante assim o rótulo, entender se de fato que você está comprando, o que você acha que está comprando é o que de fato está comprando. Mas até na própria internet tem lojas que já são verificadas, tem lojas que já são mais sérias, né? Sim, sim. É por isso que eu falo, é importante comprar esses produtos nas lojas oficiais. Então, se o nutricionista, normalmente, ele indica 3 marcas, né? O mesmo produto em 3 marcas diferentes. Então, tente ser fiel àquela marca que foi indicada para você e procure os sites oficiais, se for em site, ou nas lojas que têm procedência na cidade. Então, é importante isso também. Ai, menina, achei uma promoção! Cuidado, hein? Os grupos específicos, como gestantes, idosos, que precisam de suplementação com mais frequência, tem algum cuidado? Que a gente, muda? Muda muito? Muda assim, você imagina que para uma mãe, né, ela está num período onde ela está gestando uma vida, ela está formando um ser. Então, ela aumenta a necessidade de alguns nutrientes. Nutrientes esses que a gente tem até dificuldade de fazer ingesta por via alimentar. Então, por isso que a gente suplementa. Então, para uma gestante, a gente sempre suplementa ácido fólico, ferro, porque a gente precisa dessa quantidade extra desses nutrientes. Assim como eu comentei também anteriormente, para idosos, a gente precisa complementar a quantidade de cálcio, vitamina D, vitamina K. Então, B12, que a gente também tem dificuldade, a gente precisa estar inserindo, sim, na maioria dos casos, esses suplementos. Tem que ter esse cuidado. Mãezinha, tem que tomar as vitaminas direitinho, tem que né? cuidar direitinho. Porque eu sempre costumava dizer, né? Falar assim, olha, essa vitamina é para unha do nenê. Essa é para os dentinhos do nenê. A gente tem que pensar assim, porque a gente está formando uma vida. Então, precisa, principalmente para a formação do tubo neural, esses nutrientes específicos que eu falei anteriormente. Certo. Existe algum impacto excessivo na suplementação no organismo? Tem, né? A gente acabou citando essa questão da sobrecarga que pode acontecer, mas a gente tem alguns pacientes que não conseguem metabolizar bem alguns nutrientes, por exemplo, a cafeína. Então, se a gente administra um suplemento que tem a cafeína para uma pessoa que é ansiosa, que é cardiopata, ela pode ter alguma complicação, né? A gente já viu casos que já viralizaram na internet de pessoas terem crises, né, de ansiedade na academia enquanto fazia os treinos. Então, tem sim contraindicação, a gente precisa observar bem o que está naquele produto. Não é porque é um pré-treino que qualquer pessoa que treina pode usar. Meu Deus do céu, depois que eu enchi a cara de chá verde, Você a sentiu? minha pressão saiu do corpo, ela não caiu, ela desapareceu. Eu virei, eu não sei o que aconteceu, eu falei, nunca. Toma só, era meio litrinho por dia. Acho que eu tomei 4 daquele. É natural, não vai fazer nada, né? Gente, nunca mais faça isso. Nossa, foi horrível. Eu falei assim, Senhor, estou pronta. Porque assim, o chá verde tem cafeína, altas concentrações de cafeína, né? Então, a gente não associa muito ao café. A gente evita consumir muito café, mas o chá é natural, eu consigo, né? Eu posso. Mas a realidade é que ele tem não só a cafeína, como outros compostos químicos mesmo que podem influenciar. Depende muito, cada pessoa tem um tipo de organismo e metaboliza de forma diferente esses nutrientes, né? Esses fitoquímicos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não tem como a gente tomar como base o coleguinha, o amigo, a mãe que teve a mesma experiência. O coleguinha, eu vou te falar, viu? E é necessário equilibrar o suplemento com uma dieta e os alimentos naturais, que você já falou o tempo todo pra gente, que é um ajudando o outro. Um ajudando o outro. A gente sempre tem que olhar o suplemento como um complemento e não como a base. Tá certo. E o consultório tá com tudo? Tá bombando, tá viu? bombando. Tá faltando você. Tá bombando, gente. Olha, o Instagram da Patrícia Kelly tá aí na tela para você. Olha, Patrícia Kelly com K, 2 L's e Y, _Nutri. Se você enviar direct, ela vai te responder direitinho, mas na bio do Instagram você vai descobrir tudo sobre ela, tá bom? E saber mais sobre ela para que você possa saber aí e ir até ela também e começar um 2025 assim, ó, suplementada. Com tudo. Ó,
Se você ligou a TV agora e perdeu, é só ir no site da Rede TV Tocantins e conferir na íntegra. Fazia tempo que você não vinha. Pois é, né? Encontro mais na academia. Eu falei assim, gente, 2025 já tá na hora, né? Tá Fevereiro. na hora. Então vamos embora, tem muito assunto pra gente falar. Tem muita coisa. É sempre um prazer estar aqui, Vanessa. Obrigada. Obrigadão. Um beijo. Beijo. Gente, tem um recado para você aí de casa, já que a gente está falando de suplementação, a gente está falando de autocuidado, de saúde. Olha, a Inspire Academia tem um recado para você. Confira. Eu sei que você está procurando uma academia e eu vou te mostrar alguns motivos para treinar aqui na Inspire. Equipamentos de última geração, garantindo a eficácia e a segurança do seu treino. Uma ampla grade de aulas coletivas como spinning, aula de dança, kickbox e muito mais. Espaço Kids com monitoras cuidando das crianças para que você possa treinar com tranquilidade. Professores qualificados à sua disposição, sempre prontos para te orientar. Com quase 10 anos transformando vidas, a Inspire está fazendo sempre de melhor e de mais novo para você. A academia linda, não é? Meu Deus do céu, você não fica com vontade? Vamos botar ordem nessa vida? A Inspire te convida para uma aula experimental e na Inspire tem planos que cabem direitinho no seu bolso. A Inspire de tempo em tempo está passando por uma reformulação, por novos equipamentos, tudo bonito. Olha, tem até essa linha Kids para a criançada ficar lá na boa, para que você possa ter o seu treino. Então, não perca mais tempo. O Instagram da Inspire está aí na tela para você. Inspire Academia. Vou pro rápido break. Na volta, tem mais Café com Vanessa. Não saia daí. Somos a FEPAM, tocantinenses de nascimento e coração. São 3.000 metros quadrados de loja. Somos mais de 250 colaboradores. Crescemos muito e inovamos sempre. Trabalhamos com as melhores marcas. Também somos assistência técnica autorizada Steel, Bosch, Toyama e Analger. Caminhamos em busca de um único propósito: ser a ferramenta de solução e encantar nossos clientes. A Inspire é muito mais do que uma academia. Aqui você encontra um ambiente completo, pensado para o seu conforto e bem-estar. Aqui na Inspire tem equipamentos modernos e instrutores qualificados. Aqui você encontra uma variedade de modalidades, como musculação, spinning, Inspire Power, dança, kickbox ou body balance. Não perca tempo e venha para a Inspire. Marque sua aula experimental e venha conhecer. Uma inovadora e ousada proposta de educação integral e excelência acadêmica, associando a tradição da escola católica com o que existe de mais inovador. Uma escola franciscana em sintonia com a modernidade repleta de juventude. Assim se configura o Centro Educacional São Francisco de Assis. Toledo Fibra traz uma super novidade para você. Agora você pode personalizar seu plano com Globoplay, Premiere, Telecine, Max, Deezer e muito mais. Planos a partir de R$ 99,90 e velocidade de até 1 GB. Roteador incomodato e suporte 24 horas. Não fique de fora dessa. WhatsApp ou ligação 0800 411 2300. Consulte o regulamento. Toledo Fibra, transformando conexões em emoções. Eu sou Carol Lustosa, arquiteta e design de interiores, e hoje eu vou te mostrar o que há de melhor na fase de pinturas para a sua obra. No Atacadão das Tintas, trabalhamos com marcas renomadas no mercado, como Souvenir e Masa. Oferecemos uma ampla gama de impermeabilizantes e texturas variadas em pedra natural, atendendo a todos os estilos e preferências. Além disso, disponibilizamos de materiais essenciais para profissionais da pintura. Venha nos visitar e descubra as melhores opções de pintura para o seu projeto. E chegando ao último bloco do Café com Vanessa, nessa terça-feira maravilhosa, mas agora o quadro Pensamento do Dia. Olha, quando eu trago para você esse pensamento,
geralmente foi algo que eu fui visitada, algo que eu nas minhas leituras, algo nas minhas conversas, eu realmente tive esse conhecimento, né? Aí me fizeram uma pergunta outro dia, e aí eu falei assim, eu não quero ter inimigos. Aí a pessoa falou assim, mas todo mundo tem. Eu falei, mas como todo mundo tem? Ela falou, não, todo mundo tem. Né? Jesus também teve aqueles que não gostavam dele. Não, Jesus não os tinha como inimigo, mas eles tinham Jesus como inimigo. Então, o fato das pessoas não gostarem de você e te terem como inimigo, uma oposição, isso é inevitável, isso vai acontecer. E muitas vezes a gente luta com algo que não tem como a gente lutar. Então, eu estava meditando sobre isso, que nem sempre todo mundo vai nos aceitar. E aí, o que você vai fazer com isso? Nem todo mundo vai gostar de você. Pronto, falei. Nem todo mundo. Mas você fala, poxa, eu sou super legal, sou super bacana, eu sou super isso, sou super aquilo. Então, nem todo mundo vai gostar de você. E aí eu fiquei meditando, e na Bíblia, eu fui até o rei Davi. Porque o rei Davi, ele viveu esse sentimento de que as pessoas não iam gostar dele, mas não era fora de casa. Era dentro de casa, né? Você lembra quando o profeta foi na casa dele para ungir o novo rei e perguntou, cadê o seu filho mais novo? Ele falou assim, não sei onde está. Não, ele saiu para apacentar as ovelhas. Mas vamos jantar aqui. E o profeta disse, não, nós não vamos assentar à mesa sem a presença dele, de forma alguma. Então, e onde Davi estava? Estava lá, pastoreando suas ovelhas, escrevendo altíssimos salmos, grandes salmos que a gente lê hoje. Davi escreveu nas suas noites estreladas, né, cuidando de suas ovelhas. E ali ele estava. Então, existem pessoas que às vezes não vão querer a sua companhia, não vão querer a sua presença, não vão querer você, sabe? Não vão gostar de você, não vão te aceitar. Só que isso não pode te impedir de avançar. E é isso que nós vemos no rei Davi. É isso que vemos em Jesus. Nada os impediu de avançar, de cumprir os seus propósitos, de viver as suas vitórias. Então isso não pode te abalar. E ainda a gente está cuidando sempre do nosso emocional. Se o fulano não gosta de você, o problema é dele. Você já tem os seus problemas. Resolva os seus, certo? Cuida dos seus. Se você para aquela pessoa é um problema, o problema é dela. Deixa ela com isso. Não queira lutar, ou melhor, não queira ficar se explicando para quem não quer te entender. Às vezes a gente quer dar satisfação para pessoas ou quer ser simpático demais, a gente quer ser aceito, né? O vício de querer ser aceito por todos, o vício de que eu não quero ser rejeitado, isso te faz mal, te faz entrar, sabe? E você não sai do lugar. Então que hoje, nessa terça-feira, você se identificou com tudo que eu disse para você, que você possa prosseguir em vitória, que você possa andar de cabeça erguida. E olha, e quem não gosta de você, tá perdendo, porque eu sei que você deve ser muito legal, você deve ter muito para oferecer, deve ser bom de papo, sabe? Aquela pessoa boa de sair, de conversar, de estar em casa, sabe? Quem tá perdendo é o outro. Então não é você, eu queria tanto que fulano gostasse de mim. Gosta de você primeiro, para depois querer que os outros gostem de você. Porque o dia que você gostar de você primeiro, você vai ver que você é de alto valor. Então se tem alguém que não gosta, é porque não é para estar no teu círculo. Entenda assim. E não faça de tudo para trazer por perto, não. Tá bom? Fica aí essa dica para você hoje no Pensamento do Dia. Oh, meu Deus! E nada como pensar bem, né, gente? A gente pensa tão direitinho sentado num sofá desse aqui. Oh, sofá maravilhoso! Tô falando de Tendência Móveis, isso mesmo! Pensou em elegância, sofisticação, móveis de design. Olha, aquela mobília que você pode ter certeza que você não vai encontrar na casa de ninguém, porque há uma exclusividade na Tendência Móveis. Você que também está buscando
móveis para a área externa da sua casa, você vai encontrar, sabe, a área da piscina, da sua churrasqueira, ali da varanda gourmet, você vai encontrar o melhor. Olha, a tendência em 2 endereços, em Araguaína e aqui em Palmas, tá bom? Um showroom lindíssimo, com atendimento caloroso, sempre com café, com docinhos maravilhosos das meninas ali. Vá até lá, conheça, senta, decore sua casa, decore sua clínica, decore o seu novo templo. Tendência Móveis, o Instagram tá aí na tela pra você, certo? Gente, Café com Vanessa vai ficando por aqui nessa terça-feira, mas amanhã o quê? Quarta-feira! É isso mesmo, quartou, com alto estilo, com muita alegria, boas informações, entrevistas que nos acalentam o coração. Gente, a quarta-feira, ó, eu já tô sabendo de muita gente legal que vai estar com a gente aqui na quarta-feira, mas eu não vou te contar, sabe por quê? Porque eu vou te encontrar amanhã, às 11 horas da manhã, aqui na Rede TV Tocantins. Se você perdeu qualquer conteúdo da nossa emissora, é só você acessar o site da Rede TV, conferir tudo na íntegra e mais, compartilhar essa informação. Ops, cadê você lá no Instagram do Café com Vanessa? Onde eu te conto tudo o que está acontecendo aqui, tudo e muito mais, é isso mesmo, vai lá no Instagram, eu conto tudo para você. Para essa terça-feira, entenda que você tem muito valor, não se preocupe se tem gente que não gosta de você, o problema não é seu, é do outro. E eu desejo para você uma terça-feira de muita luz, de muita paz, de muita alegria. Eu fico por aqui. Valeu demais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.